O que eu percebia, tratando do modelo que a gente operava, quanto mais cliente a gente tinha, mais gasto com operação a gente tinha. Então a gente colocava como se fosse a nossa cabeça enfiada no buraco. E a grande sacada disso é que você, então, que nem o Gui falou, você tem profissionais melhores e outra, você pode contratar sem tirar dinheiro do bolso. Vocês viram o vídeo do Cariani no negócio do... Cara, o Cariani devia ter tomado umas testosterona a mais, velho, no meio do pitch. Você chegou a ver isso? Vi não, o que aconteceu? Na verdade, que a gente tava machucado com o modelo de agência, errando, né? Tipo, o que você falou aí, eu até anotei aqui, que é esse lance do... Está começando mais um podcast 2 centavos. Aqui a gente dá os nossos pitacos, nossas opiniões, nossos 2 centavos sobre assuntos de marketing digital, negócios digitais e agências de marketing. Eu sou o Gui Cardoso e, peraí, vamos falar direito agora esse nome aí. Quem que tá aqui, ó? Eu sou Rui Guimarães. Eu sou Bindes. Eu sei quem que é. Só sobrou eu mesmo. Eu sou o Érico Rocha. Nós estamos aqui, Gui Cardoso, Rodrigo Bindes, Leandro Ladeira. E Rui Guimarães. Rui Guimarães vai participar com a gente aqui. Rui com Y. Rui com Y. Que, pra quem já sabe, pra quem não sabe, é sócio do Ladeira. Nosso sócio também. Não, infelizmente, né? Mas... É o homem por trás do Ladeira. É isso aí. Ele já tá acostumado, já é de bastante tempo. O homem forte por trás do Ladeira. O Ladeira é a cabeça e o Rui são os músculos. E até o final do episódio a gente vai descobrir o que ele toma, qual que é o suco que ele toma. Eu conto pra vocês. E o tema de hoje é: agência de marketing dá dinheiro? Dá dinheiro mesmo ou não? E a gente tá trazendo esse tema porque o Rui e o Ladeira iniciaram a sociedade deles lá em 2000 e quanto? 6? 5? 7? Não, deve ser um 2007, 2008. 2007, 2008. 2002 eu devia estar ainda no 2º grau, velho. Eu tô com o meu boletim. O pessoal quer pegar meu boletim lá na minha mesa? Meu boletim. Tá com boletim escolar, bicho? Meu boletim escolar. Você vai ficar impressionado. Era muito ruim ou era muito bom? Calma, vou mostrar. Vamos ver, vamos... Aguardem. A do meio. Então vocês começaram em 2007 com uma agência? Com uma agência de marketing. Então a gente vai tocar nesse assunto, vamos falar um pouco da nossa agência, eu e o Rodrigo também. Mas vamos lá, você tem umas teorias aí sobre a agência, né, Ladeira? Você é o cara das teorias. Teorias. Não é sobre a agência, na verdade, é filosófico. Não? Tem a ver também. Mas a pergunta é, agência de marketing dá dinheiro? Será que a gente vai responder essa pergunta? Ou a gente vai fazer igual no último episódio? Não, eu vou responder agora. Se a gente responder na que minha dá, opinião, o episódio vai acabar. Tudo dá dinheiro, velho. Tudo. Sem sacanagem. Eu tenho um aluno que esse é inacreditável. Ele tem um curso de Shibari. Sabe o que é Shibari? Não faço a menor ideia. Shibari é um fetiche verdadeiro mesmo. Um fetiche de amarrar os outros. O cara amarra os outros e tira as fotos. E ele ensina a amarrar os outros e tirar foto. Ele me deu uma corda de presente. Eu cheguei e Paty, ganhei uma corda. Hoje eu vou te amarrar toda. Aí a Paty não usamos. Aí ela não gostou da ideia. A corda tá no barco. Sério? É sério. Aí, mas tudo dá dinheiro. Aí a minha teoria sobre qualquer coisa que eu vou ver, cara, se dá dinheiro ou não, é o seguinte: os números não mentem. E olha, eu sou o cara de mais de letras, né? Tipo, sou copywriter na minha função. Mas eu gosto mais dos números que das letras. No final das contas, tudo que eu vou fazer, eu tenho meu quadro de sonhos. Você acredita no segredo? De certa forma, nunca li. Eu acredito. Eu não acredito, mas funciona muito, cara. É impressionante. Aí eu vou lá e crio o meu quadro do projeto que eu vou entrar. Então, por exemplo, agência dá dinheiro, você coloca assim, cara, número de clientes. Aí você coloca o ticket. Aí você coloca a margem esperada, sei lá, os custos que você vai ter. Aí é só fazer conta. A matemática ela é simples e fácil. E aí o que você tem que perguntar para o mercado de agências em si é, cara, tem mais empresa precisando de agência ou mais agência precisando de cliente? É fato que tem muito mais empresa precisando de agência. Muita empresa, cara. Muita empresa o tempo todo precisando de agência. Então, assim, no ambiente empresarial brasileiro, que deve ter aí, sei lá, 12 milhões de empresas. Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Fora outras pessoas que não são consideradas empresas, mas, sei lá... Profissional autônomo. Profissional autônomo, profissional liberal, gambiarrista. E o fato é que toda empresa precisa de marketing, né, Ladeira? Então, cara, no meio de 12 milhões, tu não consegue 8 clientes? Não é possível, bicho. 12 milhões, 8 clientes. Qualquer cidade pequena, na internet, você pode pegar cliente em outro país e tal. Então, assim,
me parece que não é um desafio tão grande ganhar dinheiro com a gente. Assim, relativamente, tem os desafios, tem que aprender a vender, entregar o serviço e tal, mas a matemática me diz que dá dinheiro. A gente tem, inclusive, a matemática a calculadora da agência, 100 mil dos 100 mil por mês. Depois a gente pode falar sobre isso. Eu só entro no negócio, e eu sou um cara tão... A gente trabalha com digital, né? Mas eu sou analógico. Eu pego a planilha, faço do parada que eu quero, imprimo e boto no quarto. Da minha meta mais intencional, né? Eu quero vender X mil cursos no Perpétuo. Eu vou lá, faço a planilha, boto e olho todo dia e fico... Quando vocês começaram, Rui? Quando vocês Então, começaram a agência de vocês, foi tipo, vamos fazer uma agência? Foi Ou vocês planejado? pegou cliente foi indo? Como foi? Na verdade, no início foi bem um hobby, né? No início. A gente tinha, antes da agência, a gente tinha um veículo de comunicação em Brasília. Então, Pô, a gente... vocês tinham um Caramba, veículo, olha, vocês tinham a era um Globo. site de festa, mas Era era um um veículo mas de eu chamo de veículo de comunicação. Cara, o copywriter sou eu, É hein? marqueteiro mesmo, hein, vendo aí? bicho? Pô. veículo de O comunicação. cara achou que a gente era dono do O cara Metrópolis. é concorrente da TV isso aí. Globo, cara. Caralho. Tínhamos um veículo, porque a gente comunicava com muita gente. E aí, o que Eles tinham um aconteceu? carro de som, um veículo de comunicação. Era o carro de som, né? Cara, esse site ficou tão conhecido em Brasília que a gente começou a fazer a comunicação de grandes festas e eventos em Brasília. Grandes festas e eventos. Era, mas Isso era mas verdade. é verdade. Era as É, maiores. as maiores A festas. gente fez Micaricandanga. Tinha VRV. Todos os shows de madrugada. grandes, Iron Maiden, de axé a rock a gente fazia. Só que não era coisa que dava muito dinheiro pra gente na época. E a gente começou, como atendia esses caras, a gente começou Dava a fazer... muito dinheiro ou não dava? Não dava muito Não dinheiro, dava. porque os caras queriam pagar tudo em permuta. Meu irmão, era bom no início, mas depois cansava. Porque, tipo assim, qual era a permuta? Era ingresso e bebida. Uma hora, pô, tua vida muda, né? Então a gente queria mudar de cenário. Aí a gente começou, ao invés de ser esse veículo de comunicação, a gente começou a atender esses produtores de evento fazendo a comunicação dos eventos e não só as vendas dos ingressos e a divulgação Entendi. das festas. Fazer o marketing. O marketing. E aí isso começou a surgir daí, esse trabalho de agência. Só que mesmo assim eles queriam pagar em permuta. A gente começou a atender outros clientes que não eram só eventos. E aí já tinha ali uma cartela de 40, 50 clientes. Aí você vai falar, Rui, dava dinheiro? Não dava dinheiro. Por quê? Aí foi que é a comparação, né? Agências antigas versus as atuais. O que eu percebia, tratando do modelo que a gente operava, quanto mais cliente a gente tinha, mais gasto com operação a gente tinha. Então a gente colocava como se fosse a nossa cabeça enfiada no buraco. Por quê? Eu tinha mais cliente, mas eu precisava aumentar os meus custos. Minha margem era pequena, então não era um modelo que funcionava. Isso quer dizer que o modelo de agência não funcionava na época? O nosso modelo não. Mas agências grandes que atendiam grandes contas, com certeza faziam muito dinheiro. Mas para aquela empresa que estava começando ali, pequenininha, do zero, no nosso caso, não era um modelo que funcionava muito bem e a gente decidiu mudar. Mas é engraçado que no começo a gente rapidamente começou a ganhar, tipo, quando começou mesmo, né? Eu lembro até a história engraçada. Tava andando eu, Rui, o nosso outro antigo sócio na época, a gente passou na frente de um prédio, a gente não tinha sala, a gente trabalhava de casa, né, no site. E tinha uma placa escrito aluga-se. Um prédiozinho assim, era bem pequenininho. Aí, por acaso, a gente falou assim, cara, e se a gente alugasse essa sala aqui para ser a nossa agência? Do nada, foi desse jeito. Extremamente planejado. Não, imagina o tamanho da sala. Cara, era muito pequenininho. Aí a gente subiu lá, perguntou pro cara quanto que era o aluguel, ligou. E assim, no dia seguinte a gente fechou. Só que a gente não tinha o valor para pagar o aluguel. Isso foi legal. Não tinha o dinheiro para pagar. forma como a gente fez. Aí a gente falou, cara, a gente precisa de arrumar os clientes Teve que se virar para pagar vocês o aluguel. Eu lembro até hoje que a tua mãe te deu tua mesa, a mãe do Fernando lá deu uma mesa para ele, a minha mesa minha mãe não quis me dar não. Teve que comprar. Eu mesmo comprei a mesa lá. Aí, rapidinho, cara, a gente conseguiu, sei lá, 6, 7 clientes. A gente saía ligando todo dia, então não é tão difícil prospectar e não é tão difícil fechar. Aí que vem. O difícil era gerir. Entendeu? A gestão da parada, cobrar. Então, fazer dinheiro rápido como agência, vendendo serviço de marketing digital, é assim. Mas aí. Se o cara for esperto, na proativo, hora de né? crescer. Pra você ter uma ideia, na época, eu comprei minha mesa porque eu tinha um salário, CLT. Eu trabalhava como web designer no sindicato. Você sabia dessa? Que ele tava fazendo a transição entre o... Eu trabalhava dele no pro outro. sindicato dos. Comerciante, um negócio assim. Não, do sindicato dos condomínios. Condomínios, Patronal de Brasília. Que era só imagina, o síndico já é velho, né? Ó. Imagina o sindicato do síndico. Meu irmão, era uma verrada do caramba lá. Se juntasse os diretores do sindicato lá, a idade deles, a gente chegava na idade dos dinossauros. E aí, beleza. Eu tinha lá o meu salário. Acho que isso era muito tempo atrás. Eu devia ganhar, sei lá, R$700 de salário.
deu pedir demissão de lá, quando a gente abriu a agência, alugamos a sala lá, para o meu salário ir para R$5.000 foram o quê? 2 meses. E o Rui mais 5, então, pô, dava 15 mil de lucro a agência em 2 meses. Então foi muito rápido. O problema é que à medida que a gente ia crescendo, crescia as paradas, a gente sempre ficava estacionado nos 5 mil e criando passivo trabalhista. Então, assim, dá dinheiro? Dá, mas precisa saber trabalhar direito. Que no nosso caso, a gente estava apanhando. Eu me lembro que quando chegava final de ano, a gente tinha que pagar o 13º dos funcionários. A gente pagava de todo mundo e ficava sem salário. A gente começava o ano... Primeiro, a gente não sobrava dinheiro para viajar e começava o ano já rodando pessoas que eram o dono da empresa. Então, apesar da gente fazer um bom processo de gestão financeira, ter já alguns colaboradores, a gente tinha lá 12 pessoas, não era muita gente, mas a gente conseguia gerenciar aquelas pessoas, já tinha uma carteira ali de 30, 40 clientes, a gente vivia essa sinuca de bico. Aumentava os clientes, diminuía o resultado, por causa do custo, e ainda tinha um outro problema, que apesar da gente entregar, que aí tem que saber gerenciar as demandas que esse cliente te contrata, apesar da gente entregar um bom trabalho, os clientes não reconheciam o nosso trabalho. E isso foi minando a gente com o tempo também, foi por isso que causou, inclusive, depois a mudança, né? Mais para infoproduto, trabalhar mais com internet em si, apesar da nossa empresa já ter uma veia tradicional de marketing offline e online também. Mas esse era um problema, inclusive. Depois eu descobri que a gente fazia de tudo. De tudo é complicado. O que acontece? Você falou um ponto importante. Eu conseguia prospectar, fechar venda, não era difícil, o problema era gerir. Só que uma coisa, ela tá atrelada à outra. Porque se você tá fechando todo cliente que der na telha, de todo nicho, de tickets variados, com entregas diferentes... Sem saber o que você vai vender, especificamente, ter um pacotezinho, porque qualquer coisa que o cara pedir, eu vou fazer. Você sabe quem era então, o aí, no vendedor? final das contas, vai jogar uma demanda muito pesada ali pra operação, que não vai ter como suportar. Sabe quem era o vendedor? Quem? Era o meu irmão. Isso é boa. É boa, é verdade. Eu não sabia nem que você tinha. Ele era gago. Meu irmão era gago. E era o vendedor. E vendia ainda, cara. Cara, ele sabe qual que era a Você vê técnica? tanto que é fácil. Imita O cara era ele, gago, imita ainda ele. Não, vendia. vou te Imita falar. ele. Ele chegava, e a técnica a gente tinha um carro, a empresa Ele tinha um ainda é carro. gago hoje ou... Ele ainda é gago. Aí ele tá mais gago ainda. Agora ele tá gago pra caralho. Aí o que ele fazia? Ele pegava o carro, a gente tinha comprado um carro, desde a época Era um Uno. Era um Uno, chamava Uno Mix, que o nome da empresa era Brasília Mix. A gente chamava Uno Mix. Ele pegava o carro, estacionava na comercial ali. Ele passava em todas as lojas da comercial captando o cliente. Aí ele chegava, só que ele já vendia. Ele perguntava, quem é o dono da loja? Aí o cara falava lá, eu queria falar com você um pouquinho, abria a pastinha dele lá, o cara falou, não, eu compro, pra você parar de falar e terminar. Meu irmão, fala aí, em cada parada, tipo, numa comercial, deve ter o que ali, 20, 30 lojas? Cara, ele fechava 3 clientes. Era incrível. Cara Tudo gago. no papel. Ele vendia serviço de site, redes sociais, essas coisas, só que ele não sabia usar computador, velho. Então ele andava com uma pasta, não tinha computador, não tinha nada. E eu querendo que ele usasse CRM, ele não queria usar. Ele não sabia usar, ele não sabia. Ele é um cara que é guia turístico, um cara de natureza. Ele não sabia a diferença entre entre site e e-mail. Nossa. Aí o cara lá da empresa falou, deixa eu te ensinar, Luciano, pra você nunca mais perguntar. @e-mail.com é site, porra! Ele não sabia, e ele vendia, cara, ele era um excelente vendedor. Só que aí, cara, vendia de tudo. Por exemplo, tem uma comercial aqui, que é onde você tinha um restaurante lá, o Pra Brasil quem não Deixado. sabe, a gente aqui é de Brasília. Então, Brasília é meio setorizado. Então, tem as quadras que só tem comércio, não tem residência, só tem comércio. Então, chama comercial. Ele parou ali na 2, 202 Sul. e aí lá tinha um restaurante de comida nordestina e um sex shop. Ele foi pros dois. Ele vendeu pros dois. Vendeu pros dois, cara, impressionante. Porra. E ele ainda era solteiro, né? Além de tudo, ele ainda saía com o telefone de umas 3 secretárias. Ele ainda pegava outros Porra, leads esse pra gago ele. é bom, hein? Ele O era... cara vendia, ainda saía com as Ele faz namoradinhas. o que hoje? Hoje ele é guia turístico na Chapada dos Veadeiros. E o apelido é verde. O apelido é verde. Por que será? Imagina. Mas, cara, você de tudo que a gente tá falando aqui, me traz muito essa questão do modelo de negócio, né, Gui? Que a gente defende muito lá na nossa agência, na nossa empresa de educação também, né? Então, cara, muitas vezes, o que acontece? O cara começa a fazer um serviço de marketing ali, começa a atender e tal, mas ele não entende de negócio, não entende de modelo de negócio, ele não é empresário. Eu acho que isso é um grande problema, porque você acaba se tornando empresário, porque você começa a captar um cliente, 2, 3, 4, quando você vai ver, você tem uma empresa. Porque vocês falaram, vocês não planejaram ter uma agência, né? Foi acontecendo.
E aí começa a acontecer esses BOs, né? De, pô, não ter margem, ter problema de 13º, não sobra dinheiro e começa aqueles BOs. E nosso marketing no início da agência, lá quando era uma agência mais tradicional, vamos dizer, era um marketing mais de esperança. Sabe como é que é aquele marketing de esperança? Que você faz e espera o cliente cair do céu. Era mais ou menos isso. E, na verdade, com o tempo, a gente também foi surgindo a era do infoproduto digital, a gente foi aprendendo, e conheceu o Érico na época, e a gente começou a entender como é que a gente podia cobrar e como é que esse marketing de esperança ele poderia transacionar para um marketing de performance. E a gente entregar mais resultado para o cliente e, consequentemente, cobrar mais. Então, acho que isso, inclusive, é uma dica, né? Que hoje eu acho que é muito atual, que é você focar mais no resultado para conseguir cobrar mais. E conseguir mostrar esse resultado. Porque não adianta você dar o resultado se você não consegue, por exemplo, numa agência, mostrar um relatório ou mostrar esse avanço que teve nas vendas ali. E aí, inclusive, eu acho que teve um caso, você lembra? Não sei se você lembra, que a gente começou a cobrar mais caro depois que a gente conheceu o Érico. Não sei se você lembra dessa. Acho que você podia falar um pouco sobre isso aí. Você sabe por que a inflação tá alta? Por causa do Érico. Ele falou, não aumenta o preço. A gente aprendeu mais de copy mesmo, né? Antigamente a gente vendia um site. Aí depois de um tempo a gente já falava, para que você quer o site? Aí o cara começava a entender. Aí a gente tentava focar mais em performance, né? Então, acho vender que a gente resultado, foi, aos poucos entendendo isso. Mas rapidamente a gente também, quando entendeu o modelo de infoproduto, a gente... Na verdade, que a gente estava machucado com o modelo de agência, errando, né? Tipo, o que você falou aí, eu até anotei aqui, que é esse lance do ser empresário. A gente, e eu acho que assim, o seu público, principalmente, que é de donos de agência e tal, normalmente eles começam, era o meu caso, acho que o do Rui, não porque eles queriam ter uma empresa ou ser empresários. Eles começam se interessando por alguma habilidade específica, como, por exemplo, a habilidade de design. Era o meu caso do Rui. O Rui sabia web designer, eu sabia web design. Hoje tem muita gestão de tráfego, social media, né? Edição de vídeo. Pô, o cara é editor de vídeo, aí ele começa sendo meio que um freela, porque a gente tinha uma agência. Nada, a gente era uns freela. Fazia um sitezinho ali. A gente operava tudo, a gente fazia programava sem saber programar, pra você ter ideia. A gente era tão curioso, programava, fazia design, baixava lá o WordPress. Tipo assim, a gente era aqueles moleque... Dois moleque doidos. Que sabia mexer na internet. 2MD. E sabia um pouquinho de design, e era muito esforçado e tal. Só que aí a gente focava os nossos esforços muito mais em fazer um site muito bonitinho e muito... criativão. Por quê? Porque eu era o cara criativo, né? Que queria criar. A gente focava horas editando o vídeo e pouco tempo pensando no que você falou, em modelo de negócio, empresa, estratégia. pagar menos imposto, contratar da maneira mais eficiente, produtividade do time, da equipe. Assim, até hoje é um pouco assim. Se você for olhar, o Rui é um cara mais empresário. Ele tá olhando imposto, reduzir imposto, comprar empresa, vender empresa, e eu tô olhando, dá uma olhada nesse Rios aqui, a piada que eu fiz. Então, é muito perigoso. Por que é legal? Até eu não sei se vocês ensinam, falam sobre isso, a gente tem um podcast sobre isso que não falou tanto sobre isso, inclusive. Mas é ter um sócio que complementa. Porque será que eu estaria aqui sem o Rui? Esse episódio que a gente fala de sociedade sim. Será que o Rui estaria sem eu? Não, sacanagem. Não tava, velho, não dá, porque assim, ele é esse cara que tem uma mente mais empreendedora, ele também é mais ousado na parte de contratar e não sei o quê. Se fosse eu de agência, ia ser só eu e o Rui. Contratar, que maluquice, dor de cabeça, risco, a gente consegue. Pô, a gente não precisa de 10 clientes, vamos ficar sempre só com 6, a gente vai aumentando, atendendo eles bem. Eu não tinha essa cabeça de crescimento absurdo, ambicioso. Né? E aí ele foi tendo e a gente foi. E também a gente foi se fudendo com as ambições, que às vezes errava, voltava. Mas ao longo do tempo eu acho que essa complementação... Não, esse é até um ponto importante. Eu acho que no decorrer da nossa história, cara, errar faz parte. E você tem que errar muito para poder passar por cima e aprender e fazer o negócio crescer. Aquele empresário, o cara que tá querendo montar a agência, que acha que não vai errar, cara... Não existe isso. Mas tem como errar menos. Ele vai errar menos se você tiver... Você pode contratar alguém que já ou errar mais barato também. Mas na época a gente não tinha tantos mentores dessa área, né? Não existia, cara. Hoje em dia você tem pessoas que podem te ajudar. Não tinha uma agência outra. Não tinha, cara. Então você... E tem uma coisa também, né? A agência de marketing, geralmente o dono, ele vai fazendo de forma muito intuitiva. É informal, Então vai pegando um cliente, pega outro, não planeja. Você pergunta para 99% dos donos de agência, cara,
A agência que você construiu hoje, esses clientes que você tem hoje, essa entrega que você faz hoje, esse preço que você cobra, você planejou lá atrás? Ou foi acontecendo? 99% foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí isso causa, como eu tava falando, a operação ficar aquela bagunça. Eu tinha uma péssima visão sobre agência. Mesmo antes de ser sócio de uma agência, eu nunca quis ter agência, mesmo já trabalhando com marketing digital, já tendo esse tipo de oportunidade, até eu conhecer o modelo da agência do Rodrigo, né? Que aí depois a gente virou sócio. Porque na minha cabeça era esse negócio, cara, vai crescer, vai ter que ter mais equipe, mais despesa, mais dor de cabeça e sobrando pouco dinheiro e um monte de cliente para gerir. Aí cada hora entra um cliente, você tem que desenvolver uma nova estratégia. Esse é o padrão de mercado, né? É o padrão. Então, a agência dá dinheiro? Eu acho que na maior parte das vezes não dá bom dinheiro, assim, que você fala, puta, tá dando muito dinheiro. Porque eu acho que o modelo tradicional, intuitivo, não funciona. Mas de novo, eu acho que isso é em tudo na vida. Infoproduto dá dinheiro? Na maioria das vezes, os caras estão se lascando. Advogado dá dinheiro? Cara, a maioria tá... curso, né, que você edição de vídeo dá dinheiro. Tudo, né? A maioria é ruim. Agora, quando você... E aí, acho que o Bindes pegou na veia. Cara, tudo dá dinheiro se você tiver um modelo de negócio certo e souber gerir, velho. Porque, cara, é isso que o Gui falou, é que a pessoa ainda é técnica, muitas vezes, ela começa a pegar 2 clientes, como eu falei, e 100% do dinheiro tá indo pro bolso dela. Quando ela começa a ter equipe, ela começa a criar uma empresa sem ela saber, né? Sim. Ela cria ali e tal, sem planejar. E aí, o que acontece? Ela começa a ter o problema de custo fixo, que é o que mata as empresas. Porque, cara, hoje a gente conversa com dezenas de donos de agências toda semana, lá na nossa empresa. E a maioria chega, cara, ou tendo prejuízo, ou tendo uma margem muito baixa, né, Gui? Então, por causa disso, porque o cara começa a estruturar um negócio sem ele conhecer, sem ele saber. Pelo momento, quando a gente sai da faculdade ou da universidade, lá no início, quando a gente está montando uma empresa, a gente não é formado para fazer administração de empresa. Você não aprende. Você vai descobrir tudo na raça, essa é a verdade. Mas eu acho que uma coisa que o Leandro falou, e faz muito sentido, que eu não consegui concluir, é você ter uma pessoa boa do teu lado que te complemente. Eu acho que a gente acertou muito nisso. O Leandro, ele tem uma visão muito do curto prazo. Eu tenho uma visão do longo prazo. Aí, uma hora ele não concorda comigo, uma hora eu não concordo com ele, mas a gente chega num senso comum. E aí tem o Vitor também, que faz parte da empresa, que ele apazigua tudo e faz a gente tomar a melhor decisão. Então, isso ajuda muito no processo de crescimento da empresa, quando você tem outras pessoas para te apoiar. Não estou querendo dizer que você ter uma empresa sozinho não vai dar certo. Mas se você tiver pessoas boas do seu lado, principalmente se tratando de valores, princípios iguais, né, parecidos, a coisa tende a fluir e ser mais leve no decorrer do tempo. Mas, cara, aquilo que a gente falou, assim, mesmo você estando sozinho, se você for atrás de conhecimento hoje, de aprender com quem já fez, com quem já acertou, com quem já errou, com quem já chegou onde você quer chegar, que é um pouco do nosso trabalho aqui como infoprodutor, né? De ensinar as pessoas o caminho para ela ter mais chance de acerto, né, e menos chance de errar, é um bom caminho, mesmo ele estando sozinho. Porque às vezes a pessoa não consegue um sócio com essa visão, com essa cabeça de empresário, que entenda de gestão. Por exemplo, você mesmo começou sozinho. Eu comecei sozinho. Depois eu fui ter sócio. Mas assim, tem uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Isso aqui uma vez eu ouvi alguém falando, se eu soubesse quem é, eu dava o crédito, mas eu não sei. Foi o seguinte, pra você começar a empreender, tem duas formas, assim, dois começos. Ou você começa por necessidade ou por oportunidade. Verdade. Então, no meu caso, o que era? Era um pouco de necessidade. A gente queria... Na verdade, no nosso caso, né, a gente queria entrar de graça nas festas, não era uma necessidade. A necessidade do momento. A gente era o nosso propósito. Não era o nosso propósito, mas era uma necessidade. Não foi assim. Eu identifiquei uma oportunidade de mercado, estruturei um plano de negócio. Então, uma palavra que você falou assim, simplesmente foi acontecendo. E aí, quando vai acontecendo, você não planeja, porque você não... Cara, aconteceu. E aí, depois você ajusta a rota e planeja e vai melhorando. A gente até tentou fazer isso, né? Só que... entre erros e acertos, a gente sobreviveu, mas poderia ter sido melhor. O seu caso, eu acho que foi também uma parada muito menos de... encontrou um negócio... O seu caso apareceu para você, né? A agência foi criada de uma forma despretensiosa, só que tem um detalhe. Quando eu criei a agência, eu já era empresário há muitos anos, há mais de 15 anos. Sim, já tinha um background. Então eu já entendia de negócio. Ajudava. Então o que eu fiz? Quando eu criei o negócio de agência, eu fui estruturado,
né, de uma forma em que eu sabia que ia dar mais certo. Mas qual o erro que você cometeu? Não é possível que você não errou nada. Não, eu cometi vários erros, até- mas eu acredito que eu acertei muito mais do que eu errei. Tanto Mas que qual a o gente tá aqui erro? hoje. O acerto, eu não sei, eu quero saber o erro. Cara, eu O errei. acerto eu já sei todos. É o. O meu erro foi que eu fui perfeccionista demais. Não. Não, cara, eu acho assim, no Porque geral... porque para você ter acertado, você identificou o erro, mudou e acertou. Por exemplo, esse lance dos nichados. Qual que você fala assim, cara, isso aqui eu aprendi na parte da agência? Tipo, Cara, eu isso vou precisar aqui- pensar, assim. Porque eu vacilo. não acho que teve um grande erro, né, na Caralho, o construção bicho da é agência. fudido mesmo. hein? Não, cara. Vamos assim, eu falar acho- os nossos aqui? Eu acho que, Rui? eu acho que teve Meu Deus. vários pequenos erros, mas eu acho que a gente acertou demais. Eu construí uma agência que tinha um custo fixo baixíssimo e a gente fez um modelo de terceirização de entrega que permitiu isso. Porque o grande problema de quem está construindo uma agência é que o cara começa a contratar, ele precisa lá de um gestor de tráfego. Aí ele contrata lá 2, 3 mil reais. Precisa de um social media, 2, 3 mil reais. Precisa de um designer, 2, 3 mil reais. Precisa de um videomaker. Ele vai construindo uma equipe e aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Beleza. Só que ele começa o mês já com menos 10 mil, né, no caixa, porque ele tem que pagar os salários. Se sai um cliente, sai 2 clientes, ele tá ferrado. Vai ficar um buraco. Fica um buraco. Então, o grande problema é esse. E a gente começou diferente. Quando eu comecei lá atrás, a gente começou já com um modelo terceirizado de entrega, em que eu pagava para esse terceirizado, para esse gestor de tráfego, para esse social media, um valor por cliente. Então, o cliente saindo, eu pagava, né, deixava de pagar, o cliente entrando, eu passava a pagar. Legal, você Por exemplo, Então, esse dá modelo um de terceirização, exemplo, assim, de valor, assim, só para ter uma ideia. por exemplo, contrato de 5 mil reais que a gente tinha com um cliente, eu pagava lá 500 reais pro gestor de tráfego, 1.000 reais pro social media. No final das contas, sobrava uma margem de lucro da agência de mais de 50%. Entendi. Não é que você contratou ele full time para Não, estar com não, você não por era R$1.000. full time. O cara não era Exato. CLT, Ele ele era entregava CLT pela de uma outra entrega. pessoa. Ele é um cara cara era PJ. Ele é um PJ, mas não é aquele modelo de PJização Sim, em que eu sim, tinha percebo. PJs no lugar de CLT, não é isso. Sim. Ele tinha outros clientes também e ele me atendia. É porque ele não é um PJ para sonegar imposto. É. Ele é um PJ porque PJ o cara mesmo. tem uma Tem empresa. empresa. Ele- Já Então, tem nesse de outros- modelo, a gente não tem risco trabalhista. Sim. A gente não tem passivo. E você não tem horário de trabalho pra Não cumprir. tem horário, o mas cara assim, faz- eu focava era na entrega. E às vezes o cara tem até mais incentivo para te oferecer resultado do que o cara que Esse está cara ali no seu esse quadro. cara tá montando um negocinho ali dele. Ele é pequeno, mas ele consegue me atender com É um qualidade. empreendedor contratando o outro, cara. Só destacar um ponto também. Pô, imagina, você tá começando a tua agência. Você não vai ter muita grana para contratar. Não tem. Então, assim, você vai contratar alguém por R$2.000, você não vai conseguir pegar uma pessoa muito boa. Né? Não vai pegar uma pessoa sênior e tal, super experiente. Não. Agora, você tem R$2.000 e você paga por cliente, pega nesse formato aí que o Beans fez, você consegue pegar gente Você muito pega boa para profissionais atender. melhores. É porque múltiplos R$2.000 clientes. Se o você cara não precisa fica ter o dinheiro- dia inteiro para você. Quando você paga 2 para esse cara aí, ele não necessariamente fica o dia inteiro Não, para você. mas ele tem atende, outros sei lá, clientes 4, também. 5 clientes teu. Então, É, na gente, por exemplo, 3, ele pega 4. lá 3, 4 clientes, você paga 500 reais por cliente. Então ele tem R$2.000 lá, vamos supor. Se ele tem 4 clientes de 500. É diferente desse cara CLT. Mas se sai um dos clientes que você tem, ele deixa de receber aqueles 500. Entendi. E a grande sacada disso é que você, então, que nem o Gui falou, você tem profissionais melhores, porque quando você vai contratar um cara, você vai contratar júnior. Você não tem caixa. E outra, você pode contratar sem tirar dinheiro do bolso, porque você só paga depois, quando você recebe do cliente. Então, cara, isso daí pra mim mudou o nosso jogo ali no início. É um modelo de negócio. Sem eu ter construído uma agência, eu levei esse meu conhecimento de negócio, porque, enfim, eu tinha essa cabeça já. E eu acho que esse foi um dos grandes acertos do nosso modelo. Outro grande acerto, estar nichado. Porque a gente sabia as estratégias que davam certo e não precisava ficar inventando moda. Acho que o grande problema hoje das agências é quando entra, você atendia lá o sex shop e o restaurante. Cara, vender pinto de borracha é uma coisa, vender comida é outra. Não, mas o Rui já entendia disso. Não, já não entendia. entendia. Ele sacava tudo, cara. Então, Pra gente os foi dois fácil. trabalham com Imagina você chegando lá, o Leandro chegando lá na agência, galera, fechamos aqui um sex shop. Vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer pra Ideias. vender pinto de borracha. Me dê ideias. Os dois servem para O comer. pior é que a gente tinha que fazer a reunião pra ir no sex shop, que era presencial, não era online. Aí tinha que eu e o Rui, e era dentro do sex shop. Aí entrava eu e o Rui dentro do Entrava sex os shop, dois. velho. E o pior de tudo, olha o tamanho do Rui. Pois é, Quem quem tivesse que é o passivo? né? Certeza que o cara achava que eu era o passivo, velho. Mas isso aí que você falou faz muito sentido, cara. Tem uma frase que desde a época de agência e depois perdurou muito tempo na época de infoproduto. Que Desde é a época que a gente tinha um veículo de comunicação. que velho. é- Não é de comunicação. A frase era o seguinte: onde você foca, expande. Exato. E é exatamente Isso é isso fato. aí que você falou. Se você consegue nichar em alguma coisa, você fica tão bom naquilo, cara, que você supera qualquer coisa. Cara, E a gente fez isso com a Kátia durante quanto tempo a gente ficou com a Kátia? Eu acho que da área de infoprodutos digitais, a gente um dos que teve
Eu não conheço ninguém, inclusive. Teve uma sociedade tão longa quanto a gente. Imagina quantos Foram nós vocês 12 tiveram que anos. dar, quantos nós vocês tiveram que dar para poder manter isso, manter isso. e construir uma agência de E sucesso, uma empresa infoproduto de é tão sucesso. básico você falar, cara, o primeiro passo de curso é defina seu nicho. É isso aí. E focar nele, porque É. vai aparecer as oportunidades. Mas até isso tem gente que faz o contrário. A gente tem a mentoria fluxo, né? Uma das paradas que a gente mais vê é o cara que tem 3 negócios. Por quê? Ele já tá na mentoria, ele entendeu, ele já tá sabendo fazer algum lançamento de produto Já digital. tá com dinheirinho ali, né? Aí ele pega e fala assim, cara, tô com um negócio aqui do meu tio que é dentista. Aí a sogra dele sabe fazer artesanato. Sabe o que o bicho faz? Nossa. Pega a sogra lançar também. a sogra Aí é o já maior erro fica da vida, né, amigo? Ih, cara, isso aí Só de acontece lançar a sogra já é ruim. Imagina tu ter que fazer um monte de coisa. Cara, os né? caras vão fazendo 3 ou 4. Aí eles falam, não, e eles ainda usam o argumento que é assim, cara, você não pode botar todos os ovos na mesma cesta, diversificação, não sei o quê. E às vezes, se você tem muita grana, a gente tá no momento agora de diversificar um pouco mais. É esse que é um Tem ponto outros, né? importantíssimo. Depende do seu momento de vida. Cara, porque você No já início tá tem que focar. com muito caixa. Você vai fazer o quê, cara? Botar no tesouro direto? Não, aí beleza, você vai diversificando, mas a gente entra mais como investidor de alguns negócios. Mas na época lá da CAT, a gente sabia, cara, que o importante era ficar muito tempo, focar e tal. E como a gente não sabia. E isso daí, só conectando com o tema aqui do, né, agência dá dinheiro, se você focar, vai dar. Vai dar dinheiro. Com o modelo certo. Que é o que a gente defende muito. E esse negócio de estar nichado, cara, fez toda a diferença na nossa agência, toda. Qual que é o melhor nicho de agências? Cara, tem vários bons nichos, eu acho que não tem um melhor. Não, O mas que dá pode uns ser top bom- 3. o que pode ser bom pra mim pode não ser pra você. Esse aqui tá quicando e tal. A área da medicina parece ser muito boa, eu não Cara, sei se é. clínicas médicas geralmente são bons, porque a gente tem alguns critérios para escolher de nicho. Um deles é, o nicho tem grana para pagar? Claro que não precisa ser toda empresa do nicho, mas o nicho tem empresas com volume, com faturamento bom. E mercado endereçável, vocês olham também? Cara, na verdade, nesse nosso modelo, aquilo que a gente estava falando mais cedo, às vezes você só precisa de 10, 20, 30 clientes para ganhar muito dinheiro. Porque Então a gente foca em ter um ticket maior. a gente não tá falando de atender 1.000 empresas, 2.000 empresas. Que para isso, o tamanho de mercado teria que fazer um cálculo mais detalhado. Mas, cara, os nichos mais óbvios, né? Por exemplo, clínica médica, restaurante, clínicas odontológicas. Tem alguns nichos muito interessantes, estética. E tem alguns nichos, às vezes, não tão óbvios, mas que são bons também. Por exemplo, a gente tem uma mentorada lá, que hoje ela está nichada em indústrias de esquadrias. Olha que interessante. Quantas indústrias de esquadrias tem no Brasil? Algumas dezenas, centenas, não sei. Mas ela só precisa de 10, 20, cobrando 5, 6, 7, 8 mil reais cada uma, para ela ganhar muito dinheiro. Por mês. Imagina se a pessoa, você faz o quê? Eu tenho uma agência de indústria de esquadria. A pessoa fala, tá de sacanagem. A gente tem um mentorado Passou lá. na sua vida que A você gente tem um quis mentorado lá que ele é nichado em motéis. Motéis. Então ele capta Tava hot faturando leads, bem. leads Mais de quentes. 50 mil por mês. Com Começou do motéis? zero. Com motéis. Só cliente de motel. Caramba, né, cara? É de Você fuder. vê, olha o tanto de motel, de fuder. Mas Hotéis imagina, também deve ser bom, então, porque a gente muito mais tem, a hotel gente tem que mentorado motel. também de Todo mundo. hotéis. Então imagina o tanto de motéis que tem no Brasil. Aqui em Brasília, inclusive, eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas aqui tem um setor de motéis. Em alguma outra cidade no mundo, será que tem um setor de motéis? Sabia que, eu não sei se mas acho que o Brasil é um dos poucos países que tem motel tipo isso, né? De sexo, né? Porque lá nos Estados Unidos tem motel, mas é um É motel que é um normal, motel simples. tipo, né? É verdade, não é tanto. Não é. É verdade. Às vezes os caras que moram fora vêm pro Brasil, vê a palavra motel, E fica entra, lá. chega lá e fala, que porra é essa? É verdade. Essas luzes, Aquele essas Motel banheiras, Six, esses né? espelhos, né? Aquele Motel Six. Enfim, agência dá dinheiro ou não dá? Dá dinheiro se você tiver Bom um modelo. bom modelo, né? Vamos lá, mas vamos entrar em valores aqui, Bins. Quanto que é um bom... Cara, que é uma a agência gente que dá tem- dinheiro, ela dá quanto? A gente tem a gente chama de calculadora dos 100K, é isso que a gente chama? Matemática do 100 mil por mês, que 100K. inclusive é uma matemática, a gente chamou especialistas de Harvard, MIT, para fazer o cálculo. bem- Cálculo super complexo. Então, se eu explicar aqui e vocês não entenderem, a gente repete, não tem problema, tá bom? Que é o seguinte, cara, para eu faturar 100 mil por mês na minha agência, quantos clientes eu tenho que ter para cada ticket médio? Por exemplo, se eu tenho um ticket médio, que para quem não sabe, ticket é quanto você cobra por cliente ali por mês. Então, você cobra R$1.000 por mês. Ainda bem que o Eric não tá aqui, não. Porque senão ele ia dar aquela piadinha do 1.000. Então, Meu. cliente, R$1.000 por mês na média. Quantos clientes eu preciso para chegar no 100? Então, segundo especialistas do Harvard e MIT, você precisa de 100 clientes
para você fazer 100 mil por mês. Peraí, deixa eu conferir. Confere aí, por favor. Agora imagina a loucura de ter 100 clientes de R$1.000 por mês, Rui. Caramba, velho. Só que aí, tá certo, né? Conferir. Você viu? Os caras são bons. Então, só que é muito difícil, né, Bins? Cara, você vai ter 100 clientes. Velho, imagina o tamanho, a operação, como vai ser uma bagunça. Né? E... São 100 grupos de WhatsApp, 100 boletos, 100 pessoas ali para você administrar, enfim, é uma loucura. Vai demandar equipe, e aí para você ter uma equipe faturando isso, para atender essa quantidade de clientes, você vai ter que ter uma equipe muito júnior, e ainda assim vai ter que ter bastante equipe, no final das contas não vai sobrar dinheiro e vai sobrar dor de cabeça. Então, em paralelo, se você ir para o outro lado, total oposto, né? Completamente diferente, um cliente de 100 mil por mês, você chega no 100 mil também. Vê aí, confere aí a matemática. Tá certo aí. 1 vezes 100 mil. Só que, cara, pra você fechar um cliente de 100 mil, é muito difícil. E é arriscado. E mesmo que você feche, você vai ficar na mão daquele cliente. É o cliente que a gente chama de cliente gurilão. A gente pode Sabe falar como é isso que é o depois. cliente gurilão? Como é? Conta, eu não sei. Não sabe, né? Essa eu quero saber, me conta. Como é que faz amorzinho com gorila? É do jeito que o gorila quer. Ou seja, você fica dependente É o daquele cliente cliente. gurilão. O cara paga 100 mil, você vai ter que fazer o que ele quiser. Comenta aí, você que é dono de agência, se você tem um cliente gurilão. Que é aquele cliente, o cara pediu, você tem que fazer, porque se você perder aquele cliente, lascou a tua vida. Então não Tu dá... já teve um, Rui? Já teve cliente gurilão? Não lembro disso aí, não. Não me passou muita confiança não, que Não você lembro falou disso aí. aí, Né? não. Teve, não. Mas, brincadeiras à parte, né? Se você ficar numa ponta ou na outra, não funciona. Então a gente tem, tem uma número- faixa ideal que a gente considera. E tem um número específico, assim, que vocês indicam, quantidade de clientes Tem. que... Então, é isso que a gente chegou nessa matemática aí. Fala aí, pode falar. Cara, o ideal para uma agência... Por que a gente escolheu 100 mil reais? A gente acredita que 100 mil reais você consegue facilmente criar uma agência que dê um lucro muito interessante. A gente está falando aqui de um lucro de 50% em média. Então, você colocar 50 mil reais no bolso com uma agência, e essa matemática que o Gui estava falando era isso. Você pode ter 100 clientes de R$1.000, pode ter um cliente de 100 mil reais, que é uma loucura. Mas o ideal é ficar no meio disso, ou seja, de 20 a 30 clientes em média, que não é difícil conseguir, não é mesmo, pagando de 3 a 5 mil reais em média também. Vai dar, calculando ali, na média, vai dar uns 100 mil reais por mês. Que aí vai ter uma relação saudável, em que você tem uma quantidade de clientes que dá para você Num ter uma ticket operação bom. lucrativa acima de Quais são 50%. os serviços desse cliente que paga 3.500? Porque o nosso, eu vou falar como que era. A gente conseguia vender uns que pagavam até 7 mil, 5 mil. Tinha uma faculdade, tinha uma escola. Mas sabe o que a gente oferecia para eles? A alma. Até o que o gurilão queria do Rui. Cara, era até a alma. Até Sem tinha umas sacanagem. coisas no contrato, mas ele Não, tudo que tinha ele no pedia, a gente contrato. fazia. Cara, se ele me ligasse qualquer hora. Por quê? Porque ele era o perdesse. gurilão. Se eu perdesse, eu tava enrolado. Então, assim, eu vendia a alma mesmo. No caso de vocês, assim, o cara tá pagando 3.500. Quais são os entregáveis que vocês normalmente recomendam e tal? Cara, essa pergunta é boa. Vamos lá. Eu só faço perguntas boas, Binho. Pensando o quê, rapaz? Cara, porque olha só, vender serviço a gente entende que é commodity hoje, né? Você vender gestão de tráfego e... Deixa eu só traduzir o que é uma commodity para quem não sabe. Commodity, enfim, quando você vê o preço do petróleo, o preço da soja, são produtos que são commodity, porque, cara, não tem a marca do petróleo, a marca do... Produto sem É valor preço, agregado. sem Não valor tem agregado. nada, cara. Você tá comprando só Você o compra de um, você material compra bruto. do outro, não faz diferença nenhuma. Então, Não é hoje igual você- o analogia. Rui, que tinha um veículo de comunicação. Não. Por exemplo, ó, vou explicar com um jeito aqui, com um exemplo. As pessoas normais tinham um site. Site é uma commodity. O Rui tinha um veículo de comunicação em Brasília. é Então é isso. diferente, não é uma É commodity. exatamente isso. Então, commodity Então, não tem diferenciação. Você balança uma árvore. Hoje você, né, cai, sei lá, 10 gestores de tráfego, 5 social media. Então, assim, é uma coisa que tá... o mercado tá Copywriter testado. não cai, viu, gente? É, Copywriter copywriter é é bom. muito difícil. Pra ter bom é Então, o que difícil. acontece? E tem um detalhe importante. Só um serviço, é o que o Gui sempre fala, né? Não se faz uma música com uma nota só, né, Gui? Então, só um serviço não gera Vocês estão resultado. poéticos demais. Pô, dá até pra Tá fazer um corte maluco, disso aí, hein? velho. Que é isso? Ficou bonito, né? Eu vou embora, eu não tô começando. Não, mas é sério, cara. Você não consegue resultado só com um serviço. Você precisa, na verdade, de uma porção, né? De algum serviço que vai variar muito de nicho para nicho. Por exemplo, no caso de clínica médica, você precisa de captar lead. Beleza. Você precisa de um serviço que a gente indica muito que a agência faça, você precisa ter um monitoramento do atendimento. Porque qual que é o grande problema da clínica? Ela sempre vai reclamar que os leads estão ruins. Mas como é que você chama o serviço? Captar lead? Entregável? Não, a gente não chama assim dessa pelo forma. nome do serviço. A chama gente, como? a gente mostra como que o dono da agência vai criar um método que junta vários serviços
um método que vai dar resultado para aquele Mas nicho. ele vende como? Vou fingir aqui que eu sou o dono do Cara, vende a aplicação do método. É tipo, Então, mas me é tipo o vende- veículo de... Mas do vamos Rui. fingir. Posso fazer um Vamos, Ah, exercício? vamos lá. Eu sou dono da clínica de estética. Tô aqui lá. Aí, pô, tá, eu sou dono da clínica. Você é o... Como é que é o nome da sua agência? Faz de restaurante, cara, no caso da nossa agência. Não, eu quero clínica de estética. É ótimo, tá agora. Falou clínica de O estética. Gurilão falou, tá tudo Gurilão, meu irmão. E aí? Aí eu chego lá, tô na reunião. Tá, eu queria saber quais são os serviços que se oferecem. Por quê? Por que eu tô perguntando isso? Só porque no mercado normal, às vezes o cliente já vem viciado. Cara, eu quero tráfego. social media, eu quero gestor de tráfego, e eu quero... O site, sei lá. O site, eu quero SEO, e eu quero Google, e eu quero campanha de Facebook Ads. Você faz? Aí você vai vir com esse chablau teu aí agora. Esse aí é Jablão. chablau. Cara, Você vamos falou, lá. não, eu não faço nada disso, eu faço pack e tal. Método. A gente vende resultado. Como a gente falou aqui mais cedo, essa que é a grande questão. E o que é resultado para cada tipo de cliente? No caso de clínica de estética, provavelmente a agenda cheia. Agenda cheia de quê? De procedimento. Então, o que a gente sugere para a agência? Que ela tenha uma meta, um resultado para oferecer para o cliente. Por exemplo, vou lotar sua agência, ou sua Tantos agenda, leads por mês. ou vou te dar, sei lá, 10 novos procedimentos por dia. Então, ela tem que ter uma espécie de uma promessa, uma ROM ali, uma promessa, né, que a gente chama de PUV no nosso caso, que é a proposta única de valor. Então, é muito isso. E o que precisa ser feito para gerar esse resultado? Obviamente, quando você está nichado, você já entende do negócio, você está ali cada vez mais se aprofundando, você já tem estratégias já validadas. Na maioria dos casos, social media, por exemplo, não é o 80-20. Não é o que vai gerar realmente o resultado. Não é o 80-20, para quem não sabe, é aquele negócio de quais são como é que você consegue gerar mais resultado com menos esforço. Tráfego é um dos É a pilares. lei de Pareto, né? Tráfego é um dos pilares, só que tráfego sozinho não é Um copy. a necessidade, é a única necessidade. Você precisa de copy, você precisa de criativo, você precisa de conteúdo, você precisa desse negócio do monitoramento ali do atendimento, você precisa às vezes de um script do atendimento, que muitas vezes a recepcionista da clínica lá não sabe. Você precisa às vezes um treinamento comercial. Então tem alguns entregáveis que fazem parte ali do seu método. Mas você não pra lista poder os gerar- entregáveis em contrato? Cara, a gente lista em contrato, mas a gente não foca a venda em cima disso, porque senão ele pode chegar para você Mas e falar qual que assim, tá ó, no contrato entregável? Só pra eu... a gente fala Aplicação do aplicação método com o nome do descreve o método. Mas não tem assim, O tem resultado que X. fazer campanha de tráfego pago, não tem isso não? Cara, praticamente não. E Nosso se não contrato der o resultado? Tipo, vou dar um exemplo. Ah. O cara contrata, você tá falando pra mim assim, velho, esquece tudo isso aí que isso aí não dá certo, eu que sei o que dá certo. Então o que eu tô te vendendo é que, quanto custa os seus procedimentos? Quanto você paga no seu Botox hoje? Sei lá. Ó, a testa tá lisinha aí. Tá mano. lisinha, Faz dá assim, um- faz assim. Daí me perguntaram ali, cara, você tá com mais jovem. Tá Você nem vendo? consegue mexer a testa, Outra, hein? cara, Do custa jeito aí, tá R$2.000 o Procedimento. procedimento. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vender 30 procedimentos de R$2.000 para você por mês e eu tô vendendo é o resultado. E aí o resultado não vem. Tem no contrato o resultado? Cara, você não promete nesse sentido de garantia do resultado. Mas, obviamente, se você não der resultado, ele vai cancelar Vai com você. cancelar. É um objetivo. Então, o nosso objetivo aqui como agência é manter o cliente por mais tempo. Pra Mas você manter por mais educa ele tempo- pra caramba de como é que o método funciona? Sim, e tal? sim. Então Isso tem que ser tipo uma explicado. aula pro cliente. Cara, o pitch de venda, na verdade, ele é um pouco educacional, porque a gente tem que mostrar pro cliente por que o post lá de Dia da Árvore não vai dar resultado para ele. Porque ele tá esperando que você faça 10 posts por dia. Isso é aí um não vai ser desafio 80 pra mil. vocês? Cara, é um Porque desafio. pra gente era. Tipo, a gente passava horas. Posso falar um negócio que aconteceu comigo ontem? Pode, claro. Cara, muito mais. É Fica à história vontade. real, de um cliente nosso. Porque agora nós estamos estourados, né? Pô, deu? Tu tá estourado. né? Na gente. O Rui vai estourar agora. O Rui já tá. Quer ver o Rui Depois de- estourar aqui? Depois de muitos Então, clientes o que gorilão, acontece? já. Aí já eu tô vi um estourado. cliente ontem. Eu não vou falar o nome dele, não. Falou. Bom, Mas tá, ela estudou conta. comigo, a filha dele. Você sabe quem é? Que eram duas. Sei, sei trabalhou quem com é, a gente. sei quem é. Aí ela pegou e falou assim: Leandro, meu pai viu um vídeo seu na internet, ele tá feliz e tal. Ele queria bater um papo com você. Ele tá querendo fazer umas mudanças lá. Aí falou o nome da empresa dele, que eu não posso falar aqui. O bicho é gente boa, inclusive. Sabe quem é, né, Vitão? Gente boa pra caramba e tal. E aí agora, eu acho que ele vai te ouvir. Eu falei, até eu me ouvi agora, pô. Eu falava as mesmas coisas pra esse bicho há 10 anos atrás. Ele não Bicho, escutava. cabeça dura, tudo que eu falava ele fazia o contrário, eu só me lascava. Aí quase que agora eu falei, agora é tarde, velho. Agora, bom. Cara, mas isso daí leva para um tema interessante, que dentro do nosso método lá é muito relevante, que é a questão de posicionamento. Porque quando você se posiciona como especialista, você tem mais poder no que você fala, né?
Mas aí você ensina as agências A se posicionarem. com Como se certeza. posiciona como um especialista? Cara, a primeira coisa é Agora estar... eu só faço pergunta boa mesmo. É difícil. Como se posicionar Cara, como especialista? Primeira coisa é estar nichado. Isso é fato. E quanto mais você se aprofunda naquele nicho, mais você tem que mostrar isso. Então você tem que, obviamente, gerar um conteúdo. Você tem que entender do nicho cada vez mais. E hoje em dia é muito fácil você entender dos nichos, porque... É porque cara, o velho lá, ele achava que ele entendia... Porque, teoricamente, mesmo vamos imaginar que eu era especialista em veterinário, não era o caso dele. E ele era um veterinário. Ele vai achar que entende mais veterinário do que eu, por mais que eu seja nichado. Mas ele não vai achar que entende mais marketing do que você. Se você Ele entende de achava, marketing de veterinário... Tu não conhecia meus clientes, viu, velho? Tu não conhecia meus clientes. Eu não tinha essa moral. Diz aí, Rui. A gente sofria, velho. Sofria. E ele queria fazer de um jeito. Aí falava, não, cara, tem que fazer assim, porque senão é assado e tal. Aí muitas vezes, sabe o que acontecia na vida real? A gente fazia sabendo que ia dar certo. Mas fazia, o cara tava pagando. Mas tem uma diferença... Não podia ó, perder o cliente. Ô, Ladeira. Ou então Cara, você fala assim, cara, então tá bom, não vou fazer não. Cara, a gente só assume cliente se a gente sabe que a gente vai dar resultado pra ele, senão Se não o faz cliente sentido. estiver teimoso assim, você abre mão mesmo. Tipo, A gente cara, abre mão, então desse abre. jeito a gente não A vai gente só trabalhar. faz se for do nosso tem jeito. um ponto. A gente tem um, como o Binz tá falando, a gente tem um método. E Se você não o quiser cliente está seguir, contratando esse método. Tem que Ele não está executar. contratando tráfego, ele não está contratando faz diferença tantos pra caramba. posts. Total. Eu acho que esse Entendeu? método de venda faz muita diferença. A gente vende O método, cara. de entrega. E esse né? nosso método, a gente já aplicou ele em centenas de restaurantes. Então, quando a gente fala pro cara, eu já testei, eu não vou testar. Porque, cara, o grande problema das agências hoje é ficar rasgando o dinheiro do cliente pra testar a estratégia. Eu não vou fazer isso com o cliente. Quando eu falo isso pra ele, cara, não, beleza. Aí eu falo pra ele, cara, olha seu post aí no Instagram, que a sua agência hoje tá colocando lá. Tem 10 likes. Isso aqui não vai levar cliente pro seu restaurante. Então, cara, o nosso foco não vai ser nisso daqui. Só pra dar exemplos assim tangíveis. Então, a gente mostra que a gente entende do que fazer pra dar resultado. Você com aquele cliente de clínica veterinária, primeiro, você era uma agência de marketing, mas você não era uma agência de marketing especializada em clínica veterinária que tem um método específico para aumentar o faturamento de clínica veterinária. Entendeu? Então isso, Não, isso é a um, gente fazia de tudo. um posicionamento. Quem faz tudo não faz nada, aquela velha história lá Não, do mas pato, é né? diferente. Posicionamento e se posicionar como especialista. Essa que é a questão. A gente ensina Então- o cara a se posicionar como especialista. Porque senão posicionamento é só nichar. Agora, e qual que é a Se diferença? Além de posicionar. nichar, o que mais você ensina pro cara? Agora o cara vai te olhar como um cara que entende mesmo. Eu acho que é o que você falou. E eu mesmo vou... Uma das O cara tem coisas que também é estudar o estudar não o tem jeito. negócio. É você estudar. educar já no pitch de venda. Porque quando Cara. ele estiver entregando, fala assim, não, cara, é o que estava alinhado. O que eu falo muito é o seguinte, o mentorado, né, o dono da agência, ele tem que respirar o nicho. Então ele tem que ir em eventos do nicho, tem que ler livros do nicho, tem que assistir YouTube de Aí ele é especialistas. especialista. Tem que Fazer participar. pesquisa, Não, ele tem, saber ele as tem que gírias. participar, inclusive, dos cursos dos caras que falam lá de veterinário. Posso Pra dar um discutir exemplo? no mesmo nível. Quando eu fazia de marketing, a gente fazia isso um pouco, só que eu fazia de vários nichos. Então eu era um cara que entendia de um monte de coisa. Com a Kátia, cara, eu fiz curso de pós-graduação. Virou de- professor de pompoarismo. Você fez curso de popularismo? Fiz curso Olha. de pós-graduação e de masculino, inclusive. Que quando a gente lançou o curso Eu ia para falar uma homem, besteira aqui que eu ia ser- fiz um curso de Cara, pós-graduação. Como é que é em pompoarismo aí? Como é que foi? masculino? É bom. pô. Tu tem ejaculação precoce? Não. Alguém aqui tem? Sem Eu sacanagem. quero saber se o pompoarismo é por trás, como é que é no seu caso? É um só. Sabia que é um músculo só? Pô. Tem um exercício. Mas é bom, cara. É Pode bom? fazer, cara. Você fica mais poderoso. Porra. Ó, Você tá, nessa idade que você tá, Bindes, eu Ô, e quando você toma muito suco e para de funcionar, funciona também? Hã? Isso daí? o- O suquinho do Rui Tô lá. fingindo que nem é comigo aqui. O Rui, quando você come. Não, mas É, não, Rui, quando- sem brincadeira. Você O cara fica mais, deixa de- mais potência. Cara, falando nisso, vocês viram? Fora do tópico. Mas eu achei muito engraçado. Vocês viram o vídeo do Cariani no negócio do Pablo Marçal? Vi não. Cara, o Cariani devia ter tomado umas testosterona a mais, velho, no meio Ai. do pitch. Você chegou a ver isso? Vi não, o que aconteceu? Meu irmão, caralho, tá o velho. Pablo Marçal fazendo pitch de vendas, velho, em cima do palco. O Cariani tava com uma calça, velho, social, colado. De repente, meu irmão, deve ter passado alguém ali, não sei o que aconteceu. Acho que o pitch foi muito envolvente, o Cariani, tum, Não e ele acredito. começa, velho, a se contorcer, não tinha jeito, que a calça era colada, meu irmão. Puta Cuidado, merda. viu, com esses negócios. Cara, você viu o vídeo? Eu vi o vídeo. Cara, constrangedor demais. Aí teve uma hora que ele não aguentou, ele sentou, aí ficou de perna de cruzada assim, velho. A cara dele. Aí o Pablo Marçal não tinha percebido. E fez assim, cara. cara. E começou a pegar no peito do Cariani. O Cariani, Puta meu irmão, merda. travado as caras.
Depois você procura na internet aí que você vai se divertir. Foi um bom momento da internet brasileira. Qual que é a palavra-chave pra encontrar esse vídeo no YouTube? Procura, você vai achar. Você chegou a ver? Eu vi no Twitter, não foi no acho que YouTube. no TikTok. Foi no TikTok? Porra, cara. E os caras fizeram uma edição com uns barulhos. Porra, muito bom. Tem no Twitter. Ah, não, esse editado eu não vi, não. Cara, meu Deus do céu. Ontem, Cara, o que a gente eu tava vi falando isso mesmo? Vamos voltar pra cá. Não, Ele mas tá falando do pau do eu vi isso Cariani, ontem, cara. era Porra. 11 horas da noite, bicho, eu tive um ataque de rios, a Paty tava com o bebezinho amamentando, a Paty acordou o menino, caralho, Paty, eu não consigo parar de rir. Mas então, eu tava falando que o que aconteceu foi o seguinte, eu estudei mesmo, e eu fiquei especialista mesmo na parada, eu assistia todos os TEDx sobre o assunto, Pois é, cara, eu isso aí- assistia documentário, eu lia livro, e aí, cara, como é que eu ia criar copy para esse negócio, para esse nicho, para esse assunto, com pouca base para entender sobre aquilo? Mas é isso, quanto mais você Mergulhei mergulha no nicho, profundamente. você lê, você assiste os vídeos, você faz curso, você vira especialista. E essa especialização ali dentro do nicho, ela vale muito mais, às vezes, até do que no marketing, porque entender do negócio, quando você pluga É o mais marketing... importante que entender de marketing. É Marketing é igual, né? É Tipo, isso. a parte do marketing, por incrível que pareça, é a parte fácil. É exatamente Tem até isso. uma frase que o pessoal fala muito, né? Que a intensidade distorce o tempo. Isso pra tudo que Porra, você vai vocês fazer. Como é que é? Como é que é? Anotou aí, Não, cara. peraí, Você peraí. Peraí, eu vou embora. Hoje o pessoal A É? intensidade distorce o tempo, é A verdade. intensidade distorce o Se tempo. você for aprender inglês, você vai ter que fazer o quê? Cara, o Leandro até fez isso quando ele foi aprender inglês lá no início. Eu tentei fazer, mas não consegui. A Né? intensidade... Como é que O foi? que aconteceu? Ele The pegava, não, intention ele estudava de distorts manhã, the de tarde, de time. noite em inglês. Quando ele viajou pra San Diego, ficou um tempo lá, o cara tava sabendo falar inglês. Na hora que chegou lá, melhorou. Foi rápido. A mesma coisa quando você vai pra academia. Se eu for pra academia de manhã, faço cardio, à noite eu malho. O Todos que os que dias eu vou faz, ter mais Rui, resultado o que mais que rápido. faz o cara ter resultado mais rápido na academia? Ué, malhar mais e malhar de maneira inteligente através do Tem método. mais coisa que tá Porque a gente distorcendo faz o coisas tempo. aí, cara. Isso ajuda também. Mas o que eu tô querendo dizer é o foco e você colocar intensidade, que foi o que você falou. E o que ele falou. Cara, eu estudei muito sobre pompoarismo e virou professor. Você também estudou muito sobre... eu não... Você estudou muito sobre o método pra Vocês agências. ficam rindo, Ficou velho, bom. mas é uma E prática verdade. saudável, velho. Recomendado. Muito bom. Não tem nada As de... pessoas são muito imaturas Vocês são nesse muito podcast imaturos aqui, e bobinhos. Ai, Tá atrás. faltando, inclusive, tem muita testosterona aqui nesse podcast. Muito, Tá velho. falando uma Vocês- convidada Tá faltando uma feminina mulher. É verdade. Tá né? louco. Eu quero Pra ver se tirar vocês vão esse fazer cheiro essas de piadas CC bestas de daqui. vocês aqui. Esse aqui é o podcast Quinta Série. Acho que já pode ir pro próximo assunto, que aqui já É, rendeu. Dá dinheiro pra caramba. Cara, dá. Então, assim, pô, dá dinheiro, cara, 100 mil por mês, 50% de margem, 50 mil de lucro por mês. É uma boa, É bom bom, dinheiro. É dinheiro ou não é? É, bom dinheiro. Então, assim, se tiver no modelo ideal, né? Se tiver inteligente, num bom tem que ser modelo. um modelo inteligente. Saber Exatamente. vender para o cliente, saber entregar para o cliente. E dar resultado saber- pra ele. Saber demitir, a gente não sabia demitir. Ó, acho que tem um negócio que eu até ensino muito isso, às vezes, quando a gente vai fazer mentoria, que eu acho que faz sentido para agências. É você, primeiro, no início, você focar em vendas e não focar na gestão. Depois que você conseguiu caixa, você monetizou através do modelo bom, você vai fazer o quê? Você vai melhorar os seus serviços e entregar mais produtos. No nosso caso, infoprodutos, ter mais produtos digitais. Depois que eu melhorei as vendas, melhorei a quantidade de produtos para aumentar o meu LTV e conseguir mais lucro através do Agora ninguém entendeu mas nada. isso cross-sell, downsell e tudo Mas mais, eu isso, melhoro cara, a gestão. Mas isso tudo E tá depois ligado a trago modelo de pessoas negócio boas. e estratégia, que é o que ninguém Exatamente. tem. É isso aí. Esse que é o problema. É isso, foi mais um episódio do podcast 2 centavos. Se inscreva aí no canal da Ultralize, toca no sininho e acompanha a gente aí para os próximos episódios. Valeu! Tamo junto. Valeu.